Fala, meu aluno, seja muito bem-vindo para mais uma aula de legislação de trânsito. Professor Ailton Paz aqui com vocês. Desejo muito bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me assistindo. Pessoal, separei aqui 8 questõezinhas para a gente tentar de alguma forma aqui pegar esse conteúdo, consolidar esse conteúdo de alguma forma. Então, vamos aqui para as questões. Vou deixar aqui o link na descrição, certo? Desse arquivo. Você baixa lá, você faz e depois você vai assistir a aula. Beleza? Bora lá para as resoluções. Vamos lá, galera, ó. Primeira questão, ele fala o seguinte: um condutor se envolver com um acidente com vítima. Então ele já fala acidente com vítima, beleza. Estará cometendo uma infração. Então ele quer saber, galera, quando ele vai estar cometendo uma infração envolvendo um acidente com vítima. Vamos lá. Quando ele adota providências, podendo fazê-las no sentido de evitar perigo para o trânsito local. Então, galera, quando você adota, no caso, providência para ajudar a vítima, né, para de alguma forma você evitar o perigo no local, você está fazendo algo errado? Não. Independente de ter acontecido um acidente ou não, você não está fazendo algo de errado, você está adotando providência. Então, galera, aqui não é uma infração de trânsito. Vamos lá para B, ó. Deixar de adotar providência. Olha esse verbozinho aqui, galera. Deixar de adotar. Vamos lá, deixar de adotar providência para remover o veículo do local, quando determinadas por um policial ou agente da autoridade de trânsito. Esse item aqui está bem convincente, né? Vamos deixar ele aqui de stand-by. Letra C, ele fala: preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Beleza, tem que preservar o local do acidente, né? Show aí. Ok, não é uma infração, né? Então não é a nossa resposta. Prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo? Galera, quando tu presta socorro à vítima, podendo fazê-lo, isso aqui não é infração não. Tu deixar de prestar assistência, aí seria uma omissão de socorro tipificado lá no Código Penal, artigo 135. Então não tem nada a ver com esse item aqui, né? Infração vai ser o quê? Deixar de adotar providência. Então nosso gabarito, B de bola. Beleza? O item 2. Ele fala o seguinte, galera, ó. Condutor já habilitado na categoria A, B e C. Ele pode se candidatar na categoria D e E, ou conduzir veículo de transporte coletivo, de passageiro, escolar. Ele está falando da categoria D, certo? Para isso, o candidato deverá preencher alguns requisitos. Beleza. De acordo com o CTB, quais são os requisitos? Ele quer saber quanto a esses requisitos. Então vamos lá. Letra A, ele fala o quê? Ó? Está habilitado no mínimo há 3 anos. Galera, não é 3 anos na B, é 2 anos na B. Então a gente já sabe que a letra A está errada, né? Mas vamos ler aqui, ó. Ou no mínimo há 2 anos na C. Não é 2 anos na C, é 1 ano na C. Beleza? Então aqui, para a gente ter a categoria D, você tem que ter 2 anos de B. Para a categoria C, 1 ano, né, de categoria B para tu chegar na C, ok? Então beleza aí, né? Ser maior de 18 anos, sendo penalmente imputável, possuir documentos de identidade CPF, saber ler e escrever, galera, não. Tu não precisa ter 18 anos para a categoria C, D e E. Tu precisa ter o quê? 21 anos. E esse item aqui em específico, ele está falando da primeira habilitação. Primeira habilitação, certo? E não da categoria C, D e E. Então, tá errado o item B, né? Não ter cometido infração gravíssima, mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses? Perfeito. Quais são os requisitos, galera, para a categoria C, D e E? Você vai ter o quê? 21 anos de idade, já falei aqui, né? Você não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e você tem que fazer o exame toxicológico. Beleza? Então, gabarito, letra C é a nossa resposta. Fechou? Massa. Bora para a terceira. Galera, ele quer saber o quê? Habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão, do domicílio ou residência do candidato, na sede do órgão. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber, galera, ó, o que é que tu precisa para tirar a habilitação. É isso. O que é que tu precisa para dar início ao teu processo de habilitação? Tu precisa saber ler e escrever? Precisa, né? Mas ele te exige algum tipo de escolaridade? Não. Então, ensino fundamental completo já está errado. Já vi de cara que ensino fundamental completo. Por isso que eu já falei ler e escrever. Nem li o primeiro, ó. Ser penalmente imputável? Precisa. Galera, ser penalmente imputável é o quê? Você ser maior de 18 anos e você ter a plena capacidade mental de discernir o que vai acontecer, o que você fez ou deixou de fazer. Então, você pode responder a crime. Isso é ser penalmente imputável. Você é maior de 18 anos, você é maior de idade e é responsável pelos seus atos. Porque o menor de idade, ele é inimputável. Ele não pode responder a nenhum ato criminal. Por isso que ele não pode tirar a habilitação. Então, precisa ser penalmente imputável.
Então ele tem que ter identidade ou equivalente, passaporte, carteira de trabalho, algum documento oficial com foto, com CPF? Precisa. Então item 1 e 3, ok, né? Então a resposta a gente tem o que aqui? B de bola também, né? Ó, item 1 e 3. Fechou? Bora para a quarta questão, galera. Ó. Eita, pergunta grande, né? Ó. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque, semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo. Beleza. Ele quer saber o que, galera? Ó, expediciar o certificado de CRV. Pronto. CRV de acordo com os modelos e especificações estabelecidos com o CONTRAN. Galera, não tá perguntando nada aqui, ó. A pergunta tá bem aqui, ó. Essa pergunta desse tamanho, ele tá falando bem aqui, ó. De acordo com o CTB, ele quer saber o que, ó? Quando será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo? Galera, a pergunta desse tamanho aí, ó. Olha só a pergunta real. Tá aqui, ó. De acordo com o CTB, ele quer saber quando é obrigatória a expedição de um novo CRV. E quando é, galera? Quando você transferir a propriedade do veículo ou mudar as características originais de fabricação, entre outras, né? Mas vamos para as duas principais. Então, olha só. A letra C fala o seguinte, ó. Foi alterada somente a cor? Somente a cor não. Somente a cor não, beleza? Somente a cor não. Então fica errada a letra C por conta disso. A letra D, a nossa resposta, for transferida a propriedade. Show! Né? Quarta questão aí a gente tem a letra D, beleza? Vamos aqui para a próxima, né, galera? Ó, e além de falar de propriedade, deixa eu adicionar aqui mais uma informação. Você tem 30 dias para fazer toda a documentação do veículo. 30 dias para toda a documentação, Detran, vistoria, tudo que envolve o veículo aí, se for transferido da propriedade. Se não, galera, é classificado como infração. Fechou? Então, quarta questão a gente mata aqui na D, beleza? Quinta, qual é o equipamento obrigatório? Equipamento obrigatório, beleza. Estabelecido pelo CONTRAN para veículo de transporte de condução escolar, ok, já sabe que é a categoria D. Transporte de passageiro com mais de 10 lugares e de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, né? Então, vamos lá, galera. Ó, equipamento regulador inalterável de velocidade e tempo? Não, não está incompleto esse item aqui, certo? Não é regulador não, é registrador. Cuidado para não confundir, tá muito parecido, né? É o famoso, galera, ó, tacógrafo, tá aqui, ó. Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. A gente tem o tacógrafo, beleza? Então esse tacógrafozinho, galera, ele vai mostrar a velocidade que o condutor está conduzindo o veículo, o tempo que ele está ligado, né? Então o tacógrafo ele é obrigatório na categoria C, D e E, beleza? Então na quinta questão a gente tem o item B de bola, fechou? Sexta, ele quer saber o seguinte, ele quer saber os órgãos e entidades executivos de trânsito, município, né? Que vai fazer o quê? Que vai ter a questão de, vamos falar assim, de fiscalizar, competência de fiscalizar, né? Ó. Então olha só, sabendo disso, assinale o tipo de edificação em que o órgão municipal de trânsito é competente para fiscalizar. Exclusivamente o uso das vagas reservadas a estacionamento, vagas destinadas a idosos, vaga de táxi, ambulância, entre outros. Então, galera, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Galera, edificação de uso público a gente tem o que, ó? Por exemplo aqui, ó, edificações de uso público, galera, a gente tem qualquer repartição pública, por exemplo, né? E edificação privada de uso coletivo é um shopping. O shopping, galera, ele é uma edificação privada, é um empreendimento privado de uso coletivo. Eu e você podemos ter acesso a um shopping. Isso aqui é chamado, na legislação de trânsito, de via local. E a via local é destinada ao quê? 30 km por hora. Então aqui a gente tem justamente uma edificação privada de uso coletivo. E lá dentro você pode ser regulamentado. Você pode tomar uma multa por estacionar numa vaga de idoso, numa vaga de deficiente, né? E aí vai. Beleza? Sexta questão, B de bola. Sétima. Em relação ao trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, marque V para verdadeiro e F para falso. Circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Perfeito, né? Verdadeiro. Circulação, ela é feita pelo lado direito da via. A regra é que seja do nosso lado direito. Lado esquerdo é uma exceção extrema. Beleza? E desde que seja devidamente sinalizada. Beleza. A sétima questão, o primeiro item aqui verdadeiro, né? O segundo item, a preferência de passagem, no caso de rotatória, é daquela que estiver se aproximando? Não, galera, não é se aproximando. É quem já estiver dentro da rotatória. Quem estiver se aproximando da rotatória tem que dar preferência para quem já está dentro. Então, o item aqui, ó, está falso. Beleza? Vamos lá.
A prioridade de passagem na via e no cruzamento dar-se-á com velocidade reduzida e com segurança. Perfeito, galera. Prioridade de passagem na via e no cruzamento dar-se-á com velocidade reduzida, sempre para garantir o trânsito local. Verdadeiro. Ficou o itemzinho aqui a mais, né, galera? Ó, assinala a sequência correta e ficou outro item. Eu acho que foi só um errozinho de digitação, tá? Ignorem isso aqui, ó. Vamos lá, ó. A ultrapassagem pode ser efetuada nas interseções. Interseção é o que, galera? Cruzamento. Pode ultrapassar em cruzamento? Não, de jeito nenhum. É infração, né? E também nas suas proximidades. Não, perigo comum, beleza? Então, falso também. Então, VF, VF. O que a gente tem aqui, galera? Ó, VVV errado, FF errado, VF, VF. Letra C, resposta. Fechou? Gabarito letra C. E vamos lá, oitava questão. O pisca-alerta é um item de segurança fundamental e é obrigatório para todo condutor. Pisca-alerta, certo? Aqui é um equipamento, tá, galera? Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, quais as situações em que o condutor deve utilizar o pisca-alerta? Pisca-alerta, galera, a gente usa em situação de emergência, imobilização do veículo. Então o veículo está parando de imediato, né, uma frenagem brusca de alguma forma, você quer sinalizar um animal passando, uma pessoa, e você precisa parar de forma imediata, imobilizar o veículo, você liga o pisca-alerta para avisar. Então, em situação de emergência, o carro quebrou, pneu furou no meio da estrada, você usa o pisca-alerta para sinalizar. Então, em situação de emergência. Beleza? A letra A fala o seguinte, ó, em vias públicas que não sejam iluminadas. Vias públicas que não sejam iluminadas, galera, é desprovida de iluminação. Então a gente vai usar o farol alto. Beleza? Não pisca-alerta. Em túneis desprovidos de iluminação pública, farol alto e não pisca-alerta. Em condições de embarque e desembarque, galera, em condição não é uma condição para a gente usar o pisca-alerta. Isso aqui é uma pegadinha, não é uma condição, certo? Você pode usar o pisca-alerta para desembarcar um passageiro? Pode, você pode estar diminuindo a velocidade, liga o pisca-alerta, né, só para avisar os condutores que estão atrás de você que você está parando, você encosta ali, e você não é para ficar com o pisca-alerta ligado, senão é infração de trânsito por uso irregular do equipamento, do pisca-alerta. Então não é uma condição, justamente por isso. Então fica errado o item por conta que ele fala que é uma condição, e não é. Beleza? Então, galera, matamos aqui, ó, 8 questõezinhas, questões de concurso, serve aqui tanto para concurso público, qualquer assunto que envolva legislação de trânsito, seja a tua primeira habilitação, como seja qualquer concurso público aqui, beleza? Então, aí tem mais uma questão, galera, ó, foi mal. Nona questão, de acordo com o anexo 2 do CTB, a sinalização vertical é classificada pela função que exerce na circulação do condutor pela via. Quais tipos ela compreende? Galera, quais os tipos de sinalização? Nós temos regulamentação, advertência e indicação. São sinalizações verticais. Deixa eu dar um exemplozinho aqui a mais, galera. Sinalização vertical é tudo que está acima da linha do asfalto. Então, tu nunca vai olhar para uma sinalização vertical para baixo, porque para baixo é horizontal. Sinalização horizontal, galera, ela é pintada no pavimento. Então, ele vai falar sobre o pavimento, certo? Então, horizontal, então a gente vai falar de pintado no pavimento. Então, tu vai olhar para baixo. Então, a sinalização vertical está no teu olho para cima, então ela pode estar fincada no chão, num poste, numa árvore, enfim, ela vai estar, ó, da linha do teu olho para cima. A sinalização vertical, ela sempre vai estar para cima. Então nós temos regulamentação com as placas vermelhas, que são as obrigações, advertência as placas amarelas, e as indicações a gente tem serviços auxiliares, atrativo turístico, serviços não, na verdade, educativas, e as placas de indicação de rodovias e localidades, municípios, por exemplo. Então, nona questão, a letra C. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, né? Então, 9 questõezinhas aqui, tá, galera? Então, se você curtiu, deixa o teu comentáriozinho aí, deixa a tua curtidazinha aí, teu like. E tamo junto, galera. Até em breve.